E eu preciso confessar que eu estava muito ansioso para gravar essa aula. A gente vai trabalhar, vai adquirir agora uma habilidade que realmente faz um boom, dá superpoderes aí. A gente vai aprender a trabalhar com loops, né, com laços de repetição, especificamente o for loop. Então vamos começar a nossa aula. Vamos ver um problema, tá? Um outro problema aí que a gente tem por não saber, né, o fundamento de um loop, por exemplo, trabalhar com loop. Eu acho que a gente até agora resolveu problemas, né? Desde com variáveis, com listas, com funções, com dicionários, no caso. E agora vamos ver o problema que a gente tem atualmente por não saber trabalhar com loop e aprender a dominar e pôr em prática aí esse conhecimento usando aí o for loop. Então, bora começar. Agora imagina comigo, eu tenho uma lista com os meus elementos, com meus itens aqui dentro. Como que eu posso interagir? Eu quero printar na tela aqui não só o Bruno. Eu quero printar todos os alunos, só o nome deles, um abaixo do outro, no caso, né? Todos os alunos da turma. Ou então, eu quero interagir com cada um dos alunos e mudar o nome deles para letra maiúscula. Não quero que seja letra minúscula. Então tem essa lista, tem que mudar todos os nomes aqui para maiúsculo, por exemplo, a primeira letra, né? Como que eu posso fazer isso? Eu sei que eu posso acessar uma lista e posso ler ela dessa forma aqui. Tá? Então, 01, name, 02, por exemplo, 03 e assim em diante, né? Se eu rodar aqui, eu vou trazer o Bruno, o Marcos, o Luiz, o Jorge, mas, cara, olha que louco, né? Pô, vou ter que botar aqui, se eu tivesse 500 alunos, por exemplo, 5.000 alunos, eu ia ter que fazer um por um, aí que entra, tá? Para resolver esse problema, para a gente ter a capacidade de interagir, ou melhor, eu quero descobrir quem reprovou e quem foi aprovado. Eu tenho que interagir um por um para ver a pontuação do aluno, se está acima de 50 da média, se não está, se tiver, faça isso, se não tiver, faça aquilo. Como que eu posso fazer isso, né? Como que o nosso programa pode fazer isso? Então vamos aprender agora a trabalhar aí com for loop. E para a gente começar, antes de escrever no código já o loop, tá? Eu vou só escrever a sintaxe aqui, a estrutura, que eu acho importante você entender bem, né, a estrutura do loop, até para ter uma pegadinha que muita gente se perde aí e fica melhor de explicar aqui com esse conceito, tá? Então, para a gente criar um loop, né, um laço que vai interagir com cada elemento de uma lista, a sintaxe basicamente a gente vai escrever a keyword, né, for, a palavra for, e vai passar agora. Eu vou escrever aqui item, tá? Item, in, seria na, e vai passar uma lista, na lista, beleza? E no final vai ter 2 pontos, né? Como sempre. E aqui dentro do bloco vai ter, por exemplo, o código que vai ser executado dentro desse escopo de bloco. Dentro do escopo do loop, no caso, né? Então, qual que é a questão, tá? Cara, é basicamente essa sintaxe. Então, se eu fosse, por exemplo, tá? Fazer o loop dos alunos lá para interagir com cada um dos alunos. O que eu ia fazer, tá? Eu não ia chamar de alunos aqui. Eu ia fazer o seguinte, eu vou utilizar aquele exemplo lá. E eu ia falar, cara, para student. In students. No caso aqui, eu vou sempre passar, né? Uma lista realmente. Esse valor que eu estou passando aqui tem que ser uma lista que exista no nosso código, né? Eu posso até escrever se eu quiser, tá? Ao invés de passar, eu posso escrever uma lista, ao invés de passar uma variável, né? No caso, a nossa variável students, ela armazena aquela lista com os alunos, cada um sendo um dicionário, mas eu poderia passar na sintaxe mesmo uma lista, tá? Mas esse valor student que eu estou escrevendo aqui, ele é um valor temporário que eu estou criando, tá? Eu estou declarando ele aqui na minha função. E esse valor student, ele poderia ser qualquer coisa, tá? Não precisa ser student. Se eu quisesse escrever aqui, por exemplo, chuchu, tá? Eu poderia escrever chuchu se eu quisesse escrever qualquer coisa, ou somente A. Você vai ver muito isso, somente A, ou então somente, se o cara vai criar um loop rápido, ele vai criar somente um I, né? Para ir in naquela lista, faça isso, né? E esse valor que a gente está criando aqui, ele sempre vai ser, tá? Ele vai receber, no caso, o item da lista que ele está interagindo naquele momento, tá? Então, digamos, para você entender na prática, eu vou criar aqui, tá? Eu vou criar aqui para number, no caso, para number in numbers, tá? Não, eu vou fazer melhor, tá? Eu vou criar uma lista aqui
passando, no caso, 3 números, tá? O 1, o 2 e o 3. Beleza. Tá? Eu não passei uma variável, estou criando uma lista diretamente. Então, para number in, nessa lista de 1, 2, 3, faça isso, tá? Então, o que vai acontecer aqui, né? Esse valor do i, galera, muita atenção aqui agora que isso aqui é importante, tá? Esse valor do numbers, o que ele vai ser, tá? No primeiro momento, ele vai ser, e se eu executar, inclusive, até para ficar bem claro o nosso código, tá? A nossa ação que ele vai fazer vai ser print, olha só, vou dar um print number. Então, essa variável que eu estou criando, a função vai criar temporária, ela pode ser, a gente pode interagir com ela, né? Ela que vai ser o nosso item na execução daquele loop, né? Então, olha só, o que vai acontecer aqui nesse exemplo, né? O number, na primeira execução, ele vai ser 1, que é esse aqui. E ele vai printar o valor de 1. Então, ele vai pegar o primeiro elemento da lista, ele vai ser esse elemento, correto? Vai printar na tela lá o valor 1 e vai executar mais uma vez indo para o segundo elemento da lista. Então, agora, ele vai ser o valor 2, ele vai printar na tela o 2, depois ele vai executar mais uma vez, ele vai pegar o valor 3, agora ele vai ser 3, então o number é 3, ele vai printar na tela 3 e vai encerrar. Porque a grande mágica do for é assim que ele percorre a lista, ele para, né? Então, se a lista tem 1 ou 5.000 alunos, 5.000 itens, 5.000 números, ele vai percorrer toda a lista e tem a inteligência para parar assim que ele percorre por tudo, né? E esse valor que a gente criou aqui, ele vai estar sempre recebendo o valor atual do item atual, daquele momento que ele está percorrendo a lista, daquele loop, no caso, que ele está fazendo. E vamos escrever no código, agora que a gente entendeu esse conceito, né? Para a gente ver isso aqui na prática. E aqui no código, então, eu vou começar de cara já escrevendo for, tá? Aqui o Word, né, para começar o nosso loop, né? Então, eu vou chamar aqui de student in, passando uma lista. No caso, poderia ser uma lista, mas estou passando uma variável que armazena, né? Como dado aí uma lista aí. E o student vai ser cada item da lista que ele está interagindo naquele, pode ser qualquer coisa, tá? Poderia ser A, poderia ser I, mas eu vou chamar de aluno porque faz sentido, né? Para aluno, na lista de alunos, no caso, né? Então, para student, in students, faz sentido, correto? Sempre tenta fazer sentido no código aí. Então, para student, né? In students, eu vou printar na tela o valor de student, no caso, o item daquele momento. Olha só, eu vou executar. E olha só, na verdade, até para separar, eu vou dar um outro print aqui, com umas hashtags, só para você ver que ele está executando, né? Um atrás do outro. Então, vou executar. E olha só. Ele entrou nessa lista, né? Ele pegou o student, o primeiro item, ele printou na tela, printou, né, as hashtags e foi para o próximo. Então, no próximo, o student recebeu o próximo, que ele printou na tela, printou as hashtags e foi para o próximo, que recebeu o próximo e assim por diante, né? Então, olha que legal, percorremos a nossa lista toda e se eu quisesse printar somente o nome dos alunos na tela, né? Só pegar o nome. Eu poderia vir aqui e dar um print, no caso, no student, porque olha só, o student ele é um objeto. Ele é um dicionário, tá vendo? Então, eu posso pegar student name. O que vai acontecer aqui? Ele vai trazer somente o nome, né? Porque, como eu falei para vocês, a gente está na lista, são vários dicionários, né? Então, cada student está recebendo um dicionário e eu posso trabalhar nesse dicionário. Então, para cada student, eu vou pegar somente o key, no caso, né, a chave name, executar. Beleza. Bruno, Marcos, Luiz, assim por diante. Poderia, tá? Fazer aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou botar um F aqui. O aluno. Ó, eu tô com aspas duplas aqui, pessoal, e por fora tá aspas duplas, né? Então, eu vou só utilizar aspas simples aqui para formatar aqui. Poderia dar um escape também, lembra? Então, para student name, deixa eu só botar também o nosso... Já que eu estou formatando a string, né? Vou botar aqui entre chaves. O aluno tem nota e vou passar também o score, no caso, né? Então, vou botar aqui, ó, student e vou botar score. Deixa eu executar para ver o que vai acontecer.
Ó, o aluno Bruno tem nota 50, o aluno Marcos tem nota 40, a aluna Luísa tem nota 6. Cara, olha que incrível isso, olha que mágico. A gente realmente percorreu a lista e está trabalhando com print da forma que a gente quer, pegando a chave que a gente quer daquele item atual e assim por diante. Agora vamos deixar mais especial e trazer, eu quero pegar somente os alunos reprovados. Eu vou... O que isso aqui é meu espaço? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um if se o score ele for menor que 50, tá? Que é o mínimo para passar. Eu quero, no caso, né, dar um print aqui na tela, escrevendo, vou formatar aqui, tá? Vou formatar o Pessoal, continuando aqui então, o computador avisou que o disco estava cheio, eu fui verificar, acho que você viu o alerta ali. Então, só para recapitular, tá? Cada aluno, né, nessa lista, a gente pega o score e agora a gente pode fazer aí um controle de fluxo, né? No caso, se o score for menor do que 50, 50 digamos seja o mínimo para o cara ser aprovado, tá? Se o cara tem menos do que 50, ele não vai ser aprovado, né? Então, se o score for menor do que 50, eu vou printar na tela, formatando aqui, vou escrever o nome do aluno, reprovou, né? Reprovou. Tá uma carinha de triste aqui. Então, basicamente é isso. E caso, né, não for menor, né, caso não supra aqui essa condição, é porque é maior do que 50, né? Então, se é maior do que 50, eu vou printar na tela, né, falar que aquele aluno lá venceu, né? E botar uma carinha de feliz aqui, né, para ficar legal. Feito isso, vou executar nosso programa e olha só, o Bruno venceu, então primeiro ele pegou o Bruno, o score, depois o Marcos, ele interagiu com cada um, né, vendo o valor de ambas as chaves aqui, vendo a condicional, e o Mr. Robot venceu, o Vivi reprovou, então temos uma lista, a gente consegue ver, né, quem que venceu, quem que não venceu, tá? Olha só que legal. E se eu quisesse, por exemplo, tá? Aqui fora do meu laço eu tenho vou botar aqui, ó, winners. Eu tenho uma lista em branco aqui, tá? Que eu quero inserir os winners. E basicamente, se o cara teve o score maior do que 50, e aqui eu tenho losers, tá? Tá, quem não venceu aí. Então, tenho duas listas, né? O winners e losers. E eu quero pegar, por exemplo, o aluno que reprovou. Eu não quero printar na tela, tá? O que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero pegar a lista losers e inserir, no caso, o aluno, né? Se o score for menor do que 50, agora, se ele venceu, eu vou pegar a lista winners e vou inserir o aluno. Olha só. Então, o que está acontecendo aqui, tá? Se for menor do que 50, ele vai dar um append no aluno, naquele item, naquele momento, e vai inserir nessa outra lista aqui no final, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou printar e printar a lista losers também. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha só, tá? Nossa, tá muito... Deixa eu só dar um outro print aqui, por exemplo, só para separar, no caso, né, winners e losers. Então, olha só, então aqui temos os winners, né? E aqui embaixo temos os losers, no caso que é o Marcos, a pontuação do Marcos e tal. E olha só que legal, olha como que tá ficando bacana, tá? E eu poderia ainda, se eu quisesse, tá? Eu podia vir aqui e definir aqui list winners. Podia criar uma função, tá? Que recebe, no caso, uma lista. Vou botar aqui, né? Students. E essa função, ela executa esse loop aqui. Olha só que louco que está ficando, tá? Então, eu criei uma função chamada list winners e losers, tá? Que vai receber uma lista dentro dela, beleza? Os alunos. E para cada aluno dentro dessa lista que ela recebeu, ela vai criar, no caso, né? Ela vai adicionar lá. Então, o que eu posso fazer, tá? Se eu executar
nosso programa foi executado. E digamos que é um software aqui realmente, né? Se eu listar aqui agora, por exemplo, né, winners, não tenho nada lá dentro. Só que eu quero inserir. Acabou a turma agora, eu já tenho esse código escrito, eu quero simplesmente rodar ele. O que eu posso fazer? Tá? Eu posso vir aqui, nosso interpretador mesmo, e passar para eles. Cara, eu vou executar a lista winners, passando, né, students. Eu vou deixar igual, porque o nome da nossa lista é students, tá? Então, olha só, vou executar. Nada trouxe pra gente, né? Porém, se eu consultar agora os winners, olha que legal. Ele já adicionou. E se eu tivesse, por exemplo, tá, outra turma, agora tem a turma de janeiro, né? Tem uma outra turma da maratona. Turma, por exemplo, turma janeiro. Deixa eu botar aqui, janeiro. Janeiro, tá? Então a turma de janeiro encerrou, acabou a turma e tal. E eu quero verificar da turma de janeiro quem passou, quem foi reprovado. Olha que legal. Eu já tenho uma função pronta, que já vai listar para mim. Então a turma de janeiro acabou. Eu venho aqui no Python, né? E executo. Listar vencedores e perdedores. E passo a lista que eu vou listar, vai ser a turma de janeiro. Beleza, se eu vim aqui winners, ele inseriu os vencedores. Cara, olha que especial. Então, todas as turmas que acabaram do Maratona Python tem uma função já que vai trazer para mim quem venceu e quem foi reprovado. Então, esse é o quão legal é trabalhar aí com laço de repetição, mais variável, mais dicionários. E, cara, tá incrível isso aqui. Mas tem mais uma coisa que a gente tem que trabalhar ainda sobre loop. Vamos lá. E um conhecimento complementar aí sobre o for loop, que a gente vai utilizar bastante também, é que por padrão, tá? O comportamento natural do for vai ser percorrer, tá? Digamos que eu tenha uma lista aqui com, sei lá, tem 5.000 itens, tá? Ele vai percorrer toda a lista, tá bom? Ele vai percorrer todos os itens da lista. Esse é o comportamento natural, né? Só que a gente também consegue controlar esse próprio comportamento dele. E para isso a gente vai utilizar duas keywords, né? Dois comandos aí. O primeiro que é o break. Não sei se você conhece essa palavra em inglês, mas é basicamente parar, tá? O freio, né? Parar. E o segundo que é o continue, no caso que é continuar, mas você vai entender qual que é o significado disso, tá? Porque se ele continua por padrão, né? O que o continue faz? Vamos entender esses dois aqui para você também conseguir controlar, né, o próprio fluxo do loop quando for necessário. Então, quando for necessário parar ou continuar o próximo item e tal. Então, para a gente entender primeiro o break, vamos só analisar o seguinte. Temos aqui, né, um for loop, pegando uma variável numa sequência. Dentro desse loop temos um código que é executado e fora do loop tem outro código que está no escopo principal aqui, né? Beleza. Então, para começar, tá? Ele começou o for loop, ele vai executar o código que está aqui dentro, vai chegar numa condição e caso essa condição seja, por exemplo, tá? É true, no caso nesse cenário aqui, ele vai encontrar o break e vai parar o loop. Simples assim. Sempre que ele encontrar a palavra break, ele vai parar o loop, vai finalizar, não vai para o próximo item, simplesmente acabou. Não percorre mais nada. Beleza? Ou seja, se eu, por exemplo, tá, ao invés do código aqui, né, digamos que eu tenha dois, eu posso ter mais de um break, tá? Eu posso ter um break em cada condicional, um break no if, um break no else, um break no outro local. Então, digamos que aqui eu tenho um break e ele chegou nesse break. Assim que ele chegar aqui, pum, ele não vai mais percorrer nada aqui embaixo, tá? O break ele vai matar o loop, ele vai encerrar o loop. E eu posso ter, como eu falei, tá? Eu posso ter dentro de um if, eu posso ter um break. Dentro de um else, eu posso ter um break. Posso ter vários breaks dentro do meu loop, para quando ele encontrar algum deles, ele parar, por exemplo, tá? Então, o break serve aí para parar um loop. Vamos até ver na prática para ficar melhor aqui. Então, vou criar novamente vou botar só o i, tá? Para i em students, no caso, né? Na nossa lista. Se eu encontrar, por exemplo, se o i, vamos pegar aqui, se o i no student score for menor do que 50,
tá? Menor do que 50. Se essa condição for atendida, eu quero printar na tela, tá? Vou dar um print aqui, vou escrever um aluno, digamos, tá? Reprovou e vou dar um break. Um break. Agora, se não, tá? Se não, eu vou printar na tela aqui e o nome do aluno, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai percorrer essa lista aqui e se aquele item do momento for menor do que 50, ele vai aparecer, cara, um aluno reprovou e vai parar, beleza? Se não, digamos que não entra aqui, né? Ele vai ficar printando aí o nome do aluno. Na verdade, eu nem vou botar 50, tá? Eu vou botar, vamos botar aqui 20 para aparecer mais gente. Vou executar e olha só, o Bruno, o Marcos, a Luísa, o Jorge, porém, após ele passar do Pedro, que está aqui, a Lara é o score 10. Então, a Lara é menor do que 20. Ele printou, né? Um aluno reprovou e deu um break, parou o nosso loop, beleza? É assim que funciona o comando break, nada mais foi executado. Você vai utilizar bastante aí quando for trabalhar com algumas condicionais no loop, buscar alguma coisa e tal, mas você vai entender mais. Se eu ficar explicando aqui formas de aplicar ele, eu vou estar te passando conhecimentos que você nem precisa ainda, não tem necessidade de enxergar como utilizar, tá? Então vamos só ter o entendimento e quando precisar utilizar, seu cérebro vai, tem que parar. Break. Beleza? Então, esse é o break. O break sempre vai parar o loop e vai encerrar ele. Então, quando encontrar ele, tá? Se o break estivesse aqui em cima, por exemplo, tá? Olha que louco. Ele vai começar o break já encerrando. Nada vai ser executado, né? Porque de cara já encerrou. Poderia estar aqui embaixo, por exemplo, depois de executar as condicionais. Não tem porquê, tá? Mas poderia estar aqui embaixo. Deixa eu tirar aqui de cima. Então, vai executar o Bruno, ó, Bruno, tal, no final, executou só uma vez, e assim por diante, beleza? Vamos agora ver um primo próximo do break aí, que é o continue. Então, o break, ele sai do loop, né? E vai para, continua, né? A nossa sequência, ele sai do loop. Agora, o nosso continuar, né? Ele continua para a próxima interação, né? Como assim? O que vai acontecer aqui, tá? Então, digamos, iniciamos o nosso for loop aqui, temos um código, beleza, temos um true aqui, certo? E agora, chegamos no continue. O break, nesse caso, ele ia sair do nosso loop, beleza? Ok. Agora, o nosso continue ele não vai executar o código abaixo. Tudo que tiver abaixo dele, dentro desse loop, não vai ser executado, certo? Esse código aqui. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um print, alguma coisa, não vai ser executado. Porém, ele não vai sair do loop. Ele vai avançar para o próximo item. No caso, para a próxima interação, tá? Basicamente, esse é o objetivo. É a gente, dar um continue, não executa abaixo, porém avança para o próximo item, né? Não sai do loop. Perfeito? Basicamente é isso aí. É bem simples o entendimento mesmo. Ele sempre vai avançar para o próximo item. Então, na prática, aqui um exemplo tá, com contínuo seria para ir em students, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pegar if, se o score ele for menor do que 20, tá? Se o score for menor do que 20, eu quero continuar. Continue. Eu não quero que nada abaixo seja executado. E abaixo aqui eu vou ter, por exemplo, tá, um print, printando, por exemplo, o nome do aluno, no caso, né? O name. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, todos os alunos que estão menor do que 20, qual que é o primeiro aqui? Vamos ver. O primeiro vai ser, no caso, a Lara, né? A Lara é menor do que 20. Ela não vai aparecer na tela o nome dela. Vai para o próximo. Então, ele vai basicamente aparecer na tela os que são maiores do que 20, digamos, né? Se eu executar aqui, olha só, o Bruno... Vamos botar 50, que no caso seriam os vencedores, né? Naquela mesma analogia que a gente fez antes. Então, todos que são menores do que 50 não vão aparecer na tela, certo? E os que são maiores, eles vão aparecer. Então, vai aparecer só os vencedores, né? Se eu executar aqui agora, ó, o Bruno apareceu, o Jorge... O Marcos, no caso, não apareceu, né? A Luísa apareceu. Então, uma outra forma da gente listar aí os vencedores. Porque quem for menor do que 50
não vai aparecer na tela, não vai ser printado, não vai ser adicionado na lista, e o restante vai acontecer, né? Então tem uma função padrão. Lembrando, cara, isso é muito de criatividade, tá, pessoal? É o continue, ou então, por exemplo, tá? É o else. A gente poderia resolver essa forma com else também. São várias as possibilidades aí. Tudo vai da sua criatividade, como que você pensa o código. Porém, vai ter momentos específicos que você vai precisar sim continuar para o próximo item. Você fez uma operação e continua o próximo item, sabe? Então o continue vai estar aí para te ajudar. Beleza? Então break, continue. Então essa foi nossa aula aí sobre o for loop, superpoderes, conteúdo incrível, vai te ajudar muito aí nos próximos desafios. Se prepara aqui, cara, você vai usar demais o for loop, tenha certeza disso, nas atividades e tal, para interagir com uma sequência, no caso, né? Poder trabalhar com cada item isoladamente, formatar um item, adicionar um item, por exemplo, numa lista, ou até deixar a primeira letra maiúscula. A gente não fez isso, eu vou fazer inclusive antes de acabar. Eu posso criar uma variável chamada name, cap, tá? E passar aqui, no caso, o valor de name, ponto. Aí, já que é uma string ali, posso dar um capitalize aqui, beleza? E vou printar na tela o name, cap. Dessa forma ele vai interagir em cada um deles, né? E vai printar todos com letra maiúscula. É simples assim, a gente pode fazer o que a gente quiser nos valores que a gente está interagindo. E dessa forma eu encerro a nossa aula e até a próxima aula.